Estamos estudando nos 3 cultos, o dom, ou seja, a dádiva do Espírito Santo, os dons, que são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e o fruto do Espírito, fruto com todos os seus desdobramentos. Nós vamos focalizar especificamente a descida do Espírito Santo. Nós já tivemos o privilégio de pregar sobre o derramamento do Espírito Santo como cumprimento das profecias de Isaías 44:3 e também de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Então, hoje, ao lermos esta narrativa aqui de Atos 2, focalizando especificamente o dom de línguas, então nós vamos ficar aqui dentro deste texto e nos 4 primeiros versículos está falando sobre a descida do Espírito Santo. Se você fechou a sua Bíblia por um acaso, queira abri-la de novo em Atos 2. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos todos juntos, porque eles nos ajudam a ter o conhecimento do pano de fundo para o que, com a graça de Deus, pretendemos passar do coração de Deus, aquilo que Ele colocou no nosso coração para o seu coração. Leiamos a uma só voz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naturalmente, o restante da leitura você ainda se lembra, e também da palavra introdutória do presbítero Manuel, sobrinho da Silva, dizendo exatamente que o livro dos Atos dos Apóstolos é chamado pelos comentaristas bíblicos de o livro dos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos e também de diáconos e também de membros da igreja, porque o Espírito Santo age através da igreja e usa o crente como membro do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Teologicamente, o Espírito Santo foi dado à igreja. E a promessa foi que o Consolador, que seria enviado da parte do Pai por Jesus Cristo e pelos dois, Pai e Filho, era para ficar convosco para sempre, porque Ele habita em vós. E o apóstolo Paulo completa dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, é porque não pertence a Ele. Então, todo cristão nascido de novo é batizado com o Espírito Santo. Não tenhamos a menor dúvida a respeito disto, porque todos nós, quando fala da concessão dos dons, temos pelo menos um ou mais dons. Não conheço cristão que tenha todos os dons, mas graças a Deus, nós temos o dom da fé, nós temos a capacidade de amar, produzimos o fruto do amor, nós temos alegria, nós temos paz, aquela paz que só Jesus pode dar e que ninguém vai tirar do seu coração. Então, nós somos membros do corpo de Cristo.
O Pentecostes marca a dádiva do Espírito Santo. É uma resposta divina à Torre de Babel. Guarde isso no seu coração. A palavra Babel significa confusão de línguas, ninguém se entende. O Espírito Santo leva-nos a entender uns aos outros. E até aqueles que estavam sendo evangelizados, que o Espírito Santo é o comunicador, ele evangeliza aquelas 14 etnias que estavam ali no dia de Pentecostes. Cada um ouvia os galileus falando na sua própria língua materna as grandezas de Deus. A palavra de Deus, ela por si só, ela explica. O que mais dificulta é quando a gente começa a querer explicar. O Senhor aqui quer dizer isso, o Senhor está dizendo o que Ele disse. Então, nós devemos deixar a palavra do Senhor falar ao nosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É só isto. E cada vez que Deus levantar um mensageiro aqui, que nós possamos vê-lo como canal da graça de Deus, procurando trazer-nos a palavra de Deus, em nome de Deus, ao povo de Deus, para que nós saiamos daqui edificados e abençoados. O Espírito Santo foi enviado do céu pelo Pai e pelo Filho, e desceu sobre a igreja aqui na terra, num país pequeno chamado Israel, na cidade de Jerusalém, no Monte Sião, onde fica o túmulo de Davi, e onde ficava uma casa ampla, que tinha um quarto em cima, o lugar de fazer as refeições, por isso se chamava cenáculo. O inglês chamam de upper room, o quarto de cima. E nós, caminhando pelo latim, trazemos a expressão cenáculo, o lugar da cena, da ceia. Então, quando nós vamos participar da ceia do Senhor e ouvir o que aconteceu no lugar da ceia, do cenáculo, nós pedimos ao Pai Celeste que nos deixe sentir um pouco do que sentiram aqueles 120 que estavam no cenáculo. 120, 121 estavam ali. Todos foram cheios do Espírito Santo. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui diz com todas as letras, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Plenitude direto. Para nós hoje a plenitude é uma busca e nós vamos ter a oportunidade de estudar esse assunto também. Mas nós estamos propondo refletir que o Pentecostes é uma réplica da dádiva da lei no Monte Sinai, lá na península do Sinai, no deserto do Sinai, em Israel. Está narrado lá em Êxodo capítulo 19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você que é bereano e gosta de conferir se as coisas realmente são assim. Uma resposta divina à Torre de Babel, que significava confusão de línguas. E o Pentecostes, a possibilidade de entender a palavra de Deus. Mesmo que uma pessoa estivesse pregando numa outra língua aqui, havendo intérprete, você ouve na sua própria língua materna. Então é importante nós guardarmos isto. A dádiva da lei no Monte Sinai, no Monte de Deus, o Horebe, que fica bem próximo ao Sinai, aconteceu no primeiro dia do terceiro mês em que os filhos de Israel saíram do Egito. E quem diz isto
é a inspiração do próprio nome de Moisés, quando lemos Êxodo 19. Maior razão nós temos de saber que Moisés tem a sua inteligência e o seu dedo nesse texto. E aconteceu no deserto de Sinai, sim. O povo ficou no sopé do monte. Não podiam tocar no monte Sinai. Não podiam se aproximar mais do que onde foi determinado o limite. Até um animal que ultrapassasse o limite seria morto, e foi morto mesmo. Moisés subiu ao monte. Lá bem no alto, no cimo do monte, onde nós já estivemos, juntamente com algumas pessoas da igreja, inclusive o meu presbítero Américo Gomes de Barros, com mais de 80 anos. Poucos jovens subiram direto a pé, pois ele subiu e desceu o Sinai. Graças a Deus, exemplo de fibra. Um homem sempre disciplinado nos seus exercícios físicos. E quando nós descemos, ele vira para o Samuel e diz o seguinte: Samuel, vamos pegar uma corrida daqui até o ônibus? E correram juntos. E é claro, conhecendo bem o coração do Samuel, o Américo chegou primeiro. Graças a Deus. Meus irmãos, o Deus Eterno falou com Moisés, numa nuvem espessa, escura, pesada, e com algumas manifestações. Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fizemos aos egípcios, referindo-se às 10 pragas. Viram e observem, lembrem-se como nós os conduzimos, como que sobre asas de águias. O Deus Eterno aproximou este povo da liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, Arão e Miriam. E aquela comunhão, aquela empatia entre a liderança e o povo. Gostaria que vocês soubessem que isso faz um bem imenso. Cada vez que surge uma recomendação da parte do conselho, a igreja tem confiado no conselho. Quando o conselho presta o seu relatório da movimentação anual, nunca tivemos aqui, nesses 33 anos, já alguns meses mais, questionamentos. Mas quero que saibam que não somente a tesouraria, mas a contabilidade e a direção da igreja está disposta a demonstrar, seja que despesa for vocês perguntarem. E quando a gente tem alguma dúvida, se alguma coisa não está muito clara, esse conselho não é composto de pescadores de águas turvas. Esse conselho quer transparência, quer a verdade, porque a transparência e a verdade levam à ética. Podem confiar, como confiaram na liderança, e Moisés lembra isso. Se ouvirdes a voz do Deus Eterno, se guardardes a lei, a Torá, os 10 mandamentos, as 10 palavras, que sintetizavam os termos da aliança entre o Deus Eterno e o seu povo eleito, eles iriam entender que eles são propriedade exclusiva de Deus. Dentre todos os povos, Deus escolheu a Israel.
Dentre todas as pessoas, 7 bilhões de seres vivos, Deus escolheu você, escolheu a mim, para sermos membros do corpo de Cristo, para sermos abençoados a fim de abençoarmos outras vidas. Como Deus soberano, como nós cantamos no primeiro hino, grandioso és tu, ao contemplar matas, campos, florestas, nós lembramos da grandiosidade do nosso Deus, pois Ele se importa quando você, ou até uma criança, dobra o seu joelhinho e entra em comunhão com Ele. Ele nos ouve, Ele nos ama, Ele nos obedece, Ele nos abençoa e nós o obedecemos. Porque a aliança é um pacto de suzerania, onde Deus promete ser o nosso Deus e nós prometemos obedecê-lo e ser-lhe fiel. Tenho uma notícia triste para vocês. O povo de Deus nem sempre foi fiel. O povo de Deus foi muitas vezes infiel. E a mão de Deus precisou pesar sobre o povo. O povo se quebrantava. Deus levantava os juízes. Pouco tempo depois, o povo voltava a transgredir os termos da aliança. A notícia triste é que o apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto está sempre diante de mim. E disse mais para mim e para você: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele falou primeiro, mas ele também falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, creio que esta oportunidade de estarmos vendo a ação do Espírito Santo em nosso meio e estudarmos na Bíblia a doutrina bíblica do Espírito Santo é uma oportunidade maravilhosa e imperdível. Diz mais, no Êxodo 19: vós sereis uma nação de sacerdotes. Naquela hora aqui da contrição, em que nós nos ajoelhamos, chegamos alguns aqui à frente junto à mesa da comunhão e oramos não somente por nós, mas lembramos de alguém enfermo, e alguém que esteve enfermo, está curado, e diz: eu vim aqui para agradecer, porque Deus nos abençoou. Graças a Deus, nós nos lembramos das pessoas que pedem as nossas orações e esperam a bênção de Deus. Lembram-se do pequenino Gabriel. Nós lutamos com Deus. E muitas pessoas enfermas nessa igreja sabem que elas têm aliados. Nós temos um SOS oração. E você não sabe a oração de quem que Deus ouviu. É tanta gente orando que quando você é abençoado, é melhor agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Quando o homem sai glorificado, Deus foi usurpado da sua glória. Queridos, vós sereis chamados também de nação santa. Um povo que pecou, o quanto Israel pecou e ainda peca. O quanto esse novo Israel de Deus, a igreja, já pecou e ainda peca. Tem coisas que a gente sofre na igreja, você não acredita que pudesse acontecer dentro de uma igreja. Tenha paciência. Mas acontece. Mesmo assim, nós somos uma nação santa. Santo significa cortado do mundo e separado para Deus, consagrado a Deus,
separado pelo batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Exatamente porque você confessa Jesus como Filho de Deus, seu único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, Mestre, que através do Espírito Santo deixa você entender a palavra e dá forças para viver e praticar a palavra, porque é isso que nos faz crescer em santidade. O povo respondeu: tudo o que o Senhor falar, nós faremos. Ah, meu Deus amado, quando nós estamos emocionados, a gente promete coisas que às vezes não vai nem lembrar de cumprir. Moisés, eu virei a ti, Moisés, numa nuvem espessa, escura, pesada, com manifestações muito fortes. E que o povo saiba, Moisés, que você esteve comigo, para que aceitem a tua palavra profética. Aqui nasceu a ideia do grande profeta, que foi Moisés. O profetismo nasce aqui, e não necessariamente com Elias e com os profetas chamados extáticos, que passavam pelo êxtase e no êxtase profetizavam. O povo percebeu que Moisés subiu e esteve na presença de Deus. Quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava, resplandecia, refletindo a Shekinah, a glória de Deus. E você se lembra que o escritor de Hebreus nos diz que ele colocou um véu sobre o seu rosto, para que o povo não atentasse para aquilo que desvanecia, porque o brilho já ia diminuindo aos poucos. Mas o povo sabia que Moisés era um mensageiro de Deus, um instrumento de Deus, e aceitavam a palavra profética dos seus lábios. No terceiro dia, depois desta fala, o Deus eterno desceu sobre o monte, à vista de todo o povo, e com algumas manifestações que lembram o dia de Pentecostes. Aqui nós estamos começando a aterrissar no texto de hoje. Houve trovões, houve relâmpagos, a nuvem espessa, um intenso clangor de trombeta. O povo estremeceu e o Sinai fumegava, o monte Sinai fumegava. O Senhor descera sobre ele com fogo. A fumaça subia e o monte tremia grandemente. E Moisés falava com Deus, e Deus respondia a Moisés no trovão: sobe para cá, Moisés. O povo permaneça nos limites, os sacerdotes também. Você e Arão, subam para cá, e falarei convosco. E quando Deus falava, o povo ouvia. Desce, Moisés, leva os termos da aliança, as 2 tábuas da lei com 10 mandamentos, e ele segura aquelas tábuas, escritas pelo dedo de Deus, com línguas de fogo, e ele desce. Vocês sabem o que aconteceu. Quando ele vai descendo, à distância de ser capaz de ouvir, ele escuta um alarido. Quem sabe a primeira ideia foi: o povo está alegre, o povo está celebrando, porque viram a glória de Deus, eu estou descendo com as tábuas da lei. O povo estava lá em volta de um bezerro de ouro, feito por Arão. E o primeiro mandamento dizia exatamente assim: não terás outros deuses
diante de mim. Quando isso chegou no coração de Moisés, ele foi tomado de uma ira santa em relação ao povo e ele jogou as tábuas da lei e as quebrou. É por isso que nós temos o Deuteronômio, a lei pela segunda vez. Meus amados, Atos 2, de 1 a 4, nós lemos. Eu tinha anotado aqui, veja, leia, ouça e tome nota. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no cenáculo. Estavam lembrando a dádiva da lei, quem sabe, mas estavam reunidos. Estava chegando a hora de uma dádiva maior do que a lei, que foi a dádiva do Espírito Santo que desceu sobre eles, para que eles pudessem sair na unção e no poder do Espírito Santo. E quanto mais próxima a experiência, mais intensidade é o brilho e o poder da igreja. Por isso que os apóstolos, quando passavam pelas ruas, a sombra de Pedro, um lenço de Paulo, curava os enfermos. Ah, meus amados irmãos, o Espírito Santo veio para convencer o mundo. Ele é um pregador por excelência. Ele é o comunicador por excelência. O pregador que tem essa intimidade com o Espírito, ele não prega sozinho. Porque a palavra de Deus diz, e nós cremos, que na hora que nós estamos transmitindo a palavra, o Espírito concede o que falar e o que não falar. E Paulo, para que ninguém julgasse responsabilidade em cima do Espírito Santo, diz: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não venha dizendo barato, não. O Senhor me falou, o Senhor me mostrou isso. Quanta gente usa essa frase numa irresponsabilidade tremenda. Quando ele diz, o Senhor revelou isso, ou seja, eu estou pensando que isso é o melhor. E eu também tenho o Espírito Santo. Porque nem sempre a pessoa realmente está falando o que ouviu do Espírito. Segunda coisa, o Espírito Santo não se contradiz. O que está dito na palavra é inspirado pelo Espírito Santo. E o que você diz como palavra profética precisa sair da palavra, senão não é do Senhor. Não é profecia, é profetada. Você já ouviu essa frase algumas vezes. Muita gente ouve e demora muito a entender. Então o Espírito Santo convence o mundo, mas não está no mundo, não. Ele habita com o povo dele, povo de Cristo. Mas ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o comunicador por excelência. Aqui vou repetir a frase, ele prega com o pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Fenômenos do Pentecoste. Um som tremendo de vento. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Era um vento impetuoso. Línguas como que de fogo desceram do céu, pousando uma sobre cada um deles. Não era imitando, não. Ele estava concedendo a cada um o dom de poder falar numa outra língua que seria entendida. Por isso eu gostaria de afirmar, e terminando a nossa reflexão, algumas coisas bem práticas sobre esse dom de línguas. Estavam habitando em Jerusalém, versículo 5,
judeus e homens piedosos eram não judeus que buscavam o judaísmo buscando a conversão. E os fariseus atravessavam 7 mundos para fazer um prosélito. E depois, por causa do seu legalismo, eles desmanchavam o trabalho que estava sendo feito. Quando se fez ouvir aquela voz, todos esses sintomas, e a voz deles falando em diferentes línguas, vocês já imaginaram? 120 pessoas pregando em 14 línguas distintas, em voz alta. Por isso que eu falei um pouquinho mais alto, viu? Graças a Deus que você não me abaixou. Então o que acontece? Todos correram para lá. O que está acontecendo aí? E aqui aparece 2 vezes. Eles ficaram atônitos e perplexos. E no versículo de número 6, eles ficaram possuídos de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Para não ficar dúvida nenhuma, no versículo 8 ele diz assim: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, que é aquela que você aprende com a sua mãe. Depois no versículo 11, novamente, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. É para a proclamação da graça do querigma que o dom de línguas existe, e não para causar arrepios. Muita coisa causa arrepio na gente. Eu me emociono muito na hora da Santa Ceia. Me lembro da minha adolescência, quando eu participei da Santa Ceia pela primeira vez. E quando eu peguei o cálice, a emoção era tão grande. E olha que a gente já com 13 para 14 anos não vai errar a boca não. Mas eu acabei nessa emoção, eu fiz assim, o primeiro jato veio em cima de uma camisa branca que eu estava usando, eu corrigi logo e tomei a ceia. Quando eu fiz assim para orar, eu vi aquela mancha aqui, eu disse: o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Era o momento em que o Senhor já estava me chamando, o primeiro toque para o ministério. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. As realizações são muitas, mas é Deus quem opera tudo em todos para a sua própria glória. Os serviços são variados na igreja, mas o Senhor é o mesmo. Nós devemos fazer para o Senhor e não para agradar homem algum, nem por medo de homem algum. O homem deve tremer só diante de Deus, nunca diante de outro homem. Um outro homem se olha na mesma altura, e é preciso ter fibra para fazer isso, porque tem muito hominho por aí. Qualquer coisa que pressiona um pouquinho mais, ele baixa a cabeça. Eu fico triste quando eu vejo isso. Que Deus nos abençoe. Ajoelhemos diante de Deus para poder ficar em pé diante dos homens. Eu quero orar com vocês. Senhor, prepara-nos para a ceia. Dá-nos um real e sincero quebrantamento diante de Ti. E continua a usar cada um de nós aqui, Senhor, segundo o dom que o Senhor repartiu a cada um. E nós teremos o cuidado de dar-te toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.